Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Você sabe que o Agro Podcast tem o apoio da Agrosol Sementes, da Momesso e da Incotec. E nós estamos em plena safra de soja, algumas regiões safra de milho, e aqui no Mato Grosso, de onde eu falo, já tem algodão plantado onde não se plantou soja. E o bate-papo de hoje é com um dos grandes especialistas do agro desse Brasil, principalmente quando se fala de fisiologia e nutrição de plantas, solos, doutor Fernando. Agora eu desafio, ver se eu acerto o sobrenome dele. Varperchovski. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Bom dia, é um prazer, Rogério, aí conversando com você. E você botou um R só mais, é Varperchovski, não é Perchovski. Varperchovski, mas também é um nome fácil de se falar, né? Eu na quinta série eu aprendi ele. Na quinta série, né? O seu é português, o meu é alemão, que é Coimbra. Doutor Fernando, tudo bem? Tudo Prazer tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. A gente já conversou em alguns outros momentos, em outros programas, e eu lhe acompanho pelo Instagram, pelas redes sociais e palestras aí pelo Mato Grosso e Brasil afora, podemos dizer mundo afora, né? E é uma honra muito grande tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast para trazer toda essa sua experiência voltada à fisiologia de plantas, a solos, nutrição. Como alguns amigos dizem, né? Se você quer conhecer o seu solo, olhe a raiz da sua planta. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes, agradecer, né, a sua presença aqui no Mundo Agro. Eu sei que é difícil, sua agenda estava, acho que, rodando a América do Sul por esses dias, a gente não conseguia marcar a agenda, mas agora, diretamente do Rio Grande do Sul, né? Antes de começar, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, Fernando. Onde você nasceu, da onde veio o gosto e a paixão pela agricultura, porque fazer o que a gente faz hoje tem que ter paixão antes de tudo. Digo até antes do conhecimento, porque o conhecimento a gente vai trabalhando e adquire. Agora a paixão é algo que tem que estar dentro do coração mesmo, né, Fernando? Conta pra gente um pouco da sua história. Bom, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, nasci em Santa Rosa, o berço nacional da soja, que teve a FenaSoja há poucos dias aí. Fui criado, na realidade, eu sou um filho do professor. Meu pai era professor rural, né, do interior, então meu pai, quando foi, eu nasci em Santa Rosa, meu pai foi ser professor no interior de uma cidade próxima aí, chamada Porto Lucena, numa vila, uma comunidade. E meu pai era professor, mas meu pai adorava a terra. Ele adorava a terra. E ele tinha uma pequena área de terra que ele fazia trabalho do colégio, meu pai era diretor, e ia sempre lá trabalhar na rocinha dele. E eu virei o rabo dele junto, entendeu? Eu tinha um irmão mais velho que estava ajudando a minha mãe e eu ficava com ele ajudando na roça. Então, meu pai tinha o dom de ensinar, mas amava trabalhar com a terra, né, e tal. Então, talvez aí veio o meu veio de trabalhar com a agricultura. O meu irmão mais velho fez agronomia primeiro do que eu. E eu, como era bom desenhista, eu era para fazer arquitetura, porque eu gostava muito de desenho. Mas quando meu irmão trouxe a faculdade de material, eu olhei aquele material, não, é isso que eu quero. Então, daí eu fui fazer faculdade na Universidade de Passo Fundo, onde meu irmão também fazia faculdade, até por questão de logística. Depois comecei a me especializar tudo sobre nutrição. E na época, Rogério, eu via, na minha visão, que a gente tinha boas áreas na área de fitotecnia, por exemplo, na parte de herbicida, de inseticida, de genética, né? Mas faltava muito essa parte nutricional. E aí eu se fosse, fico passar um podcast inteiro contando todo o roteiro que eu fiz, né? Mas não é objetivo, então. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria, depois de formado, a trabalhar no Rio Grande do Sul. Só que em 1999, o meu pai faleceu de câncer, meu irmão tinha tido câncer e eu também tive.
E aí eu tive que mudar a minha rotina e partir mais para a parte, voltar a fazer isso, nessa parte, sair do sol, na realidade, sair da convívio. Então o médico me pediu, eu comecei a trabalhar dando assessoramento para palestras e não mais. E fui indo, né? Depois fui convidado a ficar no Paraguai, atendendo produtores, fiquei 13 anos. Depois comecei a dar palestra no Brasil inteiro. E o pessoal do Mato Grosso aí, pessoal, me chamou para mim dar assessoramento aí na parte nutricional. Quando eu tive numa palestra, o pessoal veio numa palestra minha em região de São Miguel do Iguaçu e pediu se eu podia dar uma palestra sobre nutrição no Mato Grosso. Aí foi o meu começo para lá. Veio a pandemia, daí eu saí do Paraguai, que eu vinha de avião, sempre para o Mato Grosso por causa da logística. E depois, agora, por último, eu fiquei em Cuiabá, porque eu atendo, além de atender o Brasil, eu atendo o Brasil do sul ao norte, né, do Brasil, atendo o Paraguai, que eu tenho clientes lá, e atendo frutas no Peru. Né? O Peru, eu vou 6 vezes por ano, onde eu atendo o maior produtor de uva da América Latina, produz 2.700 hectares de área de uva, sendo que 2.400 de colheita, é muito volume. Em geral, quando está no ápice da colheita, tem 12 mil pessoas colhendo uva, tem 1.700 pessoas colhendo mirtilo, limão tem 400 pessoas, então é um grupo que tem um volume de área. Inclusive, agora há pouco tempo, esse grupo foi comprado pelos donos da Emirates, grupo árabe, dono também da Louis Dreyfus, então estou investindo lá, agora estou vendo a nova programação para ir lá de novo. Então eu trabalho com nutrição e fisiologia. Há 5, 6 anos atrás, esses grupos do WhatsApp, Rogério, o pessoal sempre me pedia, eu sempre entrei nos grupos assim para colaborar. Então, quando falavam uma abobrinha, falavam qualquer coisa, eu entrava lá, não é bem assim, coisa e tal, sempre com jeito. E o pessoal do Nordeste disse, professor, por que você não faz um curso para o pessoal entender um pouco mais a nutrição e fisiologia? Eu criei um curso de nutrifisiologia, onde eu ensino desde a parte da planta, da célula, os nutrientes, como funcionam na planta, e tem esse grupo. E também depois eu fiz uma nutrifisiologia do soja. O pessoal está me pedindo nutrifisiologia do algodão, de outros, mas é tempo para fazer isso. Agora eu vou criar uma mentoria também no próximo dia, vou ter, para auxiliar o professor técnico mesmo, pessoal. Vou te dar um exemplo, eu coloco. Então, na minha profissão, tu colocou a minha carreira, eu sempre, vai fazer 40 anos agora, eu sempre tratei com a nutrição e a fisiologia de planta unida, porque nós sempre tivemos o solo, os caras do solo e os caras da fisiologia. E eu faço uma mediana entre as duas partes para se ter não se pode desligar as pernas da cabeça, que você me disse, não pode desligar esse processo aí. E isso que eu trabalho. Então, eu tenho um hábito de ler 2 a 3 horas todos os dias, eu estudo a minha parte lá, porque anos atrás a gente dizia que se não estudava um ano a gente estava desatualizado, agora se você não estuda um mês, o outro já está super desatualizado. Eu sempre disse que a gente acorda todo dia desatualizada pela modernidade que tem. Então, meu trabalho é esse. E talvez o grande dom que eu tenha, Rogério, é a herança de professor do meu pai, né? Na genética, de saber pegar esse conteúdo tão difícil que é a fisiologia vegetal e transformar em palavras simples ou palavras mais fácil de se entender para aquele leigo, muitas vezes, que não tem conhecimento, ou o próprio técnico que sai das faculdades, muitas vezes, hoje menos polido que nós saímos, para poder entender esse mundo, né, da nutrição física. Então, eu dou assessoramento para grandes empresas, grandes grupos, inclusive eu faço formulações de produto para empresas, né, fazer formulações para aplicar a nível de campo, para solucionar problemas nutrifisiológicos. Perfeito. Fernando, puxa, como me chama a atenção já você dizer que trabalha com frutas, né? Hortaliças também, Fernando? Alguma coisa assim, mas mais é frutas. Eu comecei a minha carreira fazendo estágio numa empresa, já falei várias vezes aqui, na Sakata Seed Sudamérica, e eu tenho um carinho muito grande pela parte de frutas e hortaliças, pela experiência que eu tive trabalhando com os profissionais de lá. E quando você me diz que alguém planta 2.000 hectares de uva, se a gente for trazer isso para uma área de grão, você deve estar falando algo em 200.000 hectares, né? Pela complexidade, 1.700 pessoas trabalhando na colheita. Só interrompendo, só para ter uma ideia, o ano anterior, não esse que passou agora, o ano anterior, essa empresa exportou só de uva, fora as outras culturas, só de uva 161 milhões de dólares. Isso dá quase R$1 bilhão nisso aí. Claro, considerando mirtilo, limão e as coisas que ele tem, dá mais do que isso. Então, imagina o que agrega uma pequena área dessa. Sim, e a fisiologia da fruta, ela é diferente por espécie, né? E a nutrição, então, nem se fala.
tá? Então, se a gente for falar de uva, nesse caso aí é uva de mesa, que tem que ter todo um controle para que ela tenha sabor, acidez, tudo perfeito. Olha, fica à vontade de conhecer. Uma hora dessa eu vou com você lá fazer uma visita nesse grupo, viu, Fernando? Mas você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a intercomunicação nas áreas. Eu hoje faço um papel de colocar duas grandes áreas em contato, que é a área de máquinas com a área de sementes. A semente é uma estrutura que vai dar origem às lavouras, mas muitas vezes as áreas não se conversam. E você acabou de dizer que quem trabalha com solos, a parte física, química, biológica, muitas vezes não conversa com quem trabalha com a parte de fisiologia e nutrição de plantas. E é tudo uma coisa só, na verdade. Está todo mundo no mesmo ambiente, né? Então, precisa ter essa comunicação. O que você vê hoje, Fernando, como a principal dificuldade do agricultor como um todo, do fruticultor, do olericultor ou do produtor de grandes culturas? Qual seria a principal dificuldade hoje de se entender essa relação entre qualidade do solo, nutrição, fisiologia? E aí eu vou puxar aqui mais para a área de grandes culturas. O ciclo das culturas tem diminuído muito e as condições climáticas não têm mais a frequência de homogeneidade. E aí, se a gente fala num período muito nublado, mesmo com água, a fisiologia da planta muda. Se falta água, tem muito sol, a fisiologia da planta muda. Qual que é a principal dificuldade hoje de entender isso que você daria como dica para quem está nos ouvindo? Em primeiro lugar é o seguinte, se nós entendermos as plantas, primeiro tem que entender a planta para saber o que nós temos que fazer para ela. Exato. O grande problema que nós temos é que muitas vezes as pessoas acham que fazendo análise de solo, colocando adubo, vai ensinar a planta, entendeu? Esse é o problema. O problema é que nós temos que entender ela para fazer a nutrição correta para aquela espécie. Mas veja bem, se nós pegarmos a evolução da vida na Terra, que tem 4 bilhões quase de anos atrás, surgiu os primeiros seres até hoje, então se nós pegar o material genético lá, o material genético de uma planta, e nós formos fazer como se fosse livros, só uma base genética do soja teria 6.000 livros de 500 páginas escritas dentro do DNA. Imagina. Claro que 2,5% a 3% disso é aminoácido ativo recorrente, que cria rotas metabólicas usadas pela planta. Agora, quando você faz análise de solo, e aí no solo se coloca o fertilizante, é que nem um buffet de um restaurante. Entra várias plantas. Não quer dizer o que tem no buffet a planta vai comer. Primeiro aspecto é isso. Um grande erro, muitas vezes, que o produtor e os técnicos acham que você faz análise de solo, coloca o fertilizante, a planta vai absorver isso. E o que acontece muitas vezes, Rogério, é que você faz análise do solo, é um método químico de interpretação de possível disponibilidade de nutriente no solo. Isso não quer dizer que a planta vai comer. Ou muitas vezes aquele método analisa e não acha uma disponibilidade que a planta consegue. Então a análise de solo é um mero indicativo da condição que ele pode ter. Agora, o melhor extrator que temos, Rogério, é a planta. Ela que extrai. Então, nós aprendemos na faculdade, o nosso profissional de agronomia aprende na faculdade, é fazer coleta de solo, fertilizar o solo, e esperar uma produção. Agora faça uma pergunta, tu trabalha com a lavoura. Você pegou a análise de solo, fez agricultura de precisão, fez taxa variável, colocou aqui mais ou menos que falta, e você colhe lá 70 sacos de soja. Beleza? Não, já colhi uma produtividade baixa. Eu peço para você, o que você nessa fertilização você colocou correto para essa planta? O que a planta comeu a mais? O que a planta comeu a menos? Se você não analisa a planta, você não sabe. E o que sabe? E o grande problema é que a análise de folha, de tecido, era feita com o objetivo de corrigir os problemas dessa safra. E o grande segredo da análise de folha é para você saber o que tu vai fazer para o ano seguinte. O que essas plantas aí estão comendo, certo ou não? E aí você começa a ser proativo. Você começa a fazer o quê? Colocar aqueles fertilizantes que estavam a mais, diminuir a quantidade, aqueles que estavam corretos, manter ou colocar um pouquinho acima para aumentar o potencial, e aqueles que estão carentes, você tem que adicionar. Preditivo, né? Preditivo. Eu trabalho com fruta no Peru, o pessoal fala, soja, milho, algodão. Mas isso é pequenininho, esse pé de fruta. Eu tenho análise de folha de fruta lá quinzenalmente. Quinzenalmente? Claro, é tipo assim, eu sempre digo, fruta é que nem você está numa estrada vermelha, descendo uma descida, com 2 valas do lado, tem que dirigir com chuva, tem que estar desnivelando para chegar lá embaixo.
E fruto tu tem que ter cor, tem que ter sabor, tem que ter aroma, tem que ter um monte de detalhe, porque primeiro a pessoa compra pelos olhos, depois compra os sabores e não é. Imagina uma uva exportada, depois quem vai no meu Instagram vê todas as fotos que eu tenho lá das culturas, tu pode ver lá, para fazer isso. Então, eu me evoluí também na parte da agricultura, soja, amigo, quando eu comecei a trabalhar com fruta. E daí eu comecei a saber que eu tenho que trabalhar com valor. E outro problema maior, Rogério, que tem é o seguinte, nós aprendemos, vamos fazer calagem, ótimo. Calagem, corrigimos solos, tiramos o alumínio, levamos acidez. Aí vai lá, já botou cálcio e magnésio, já pega lá. Se não for uma leguminosa, né, como soja, usa nitrogênio, fósforo, potássio e aí coloca um enxofre. E para por aí. Só que tu falou uma coisa interessante. Nós diminuir o ciclo. Nós temos soja para algodão em 92, 95 dias. É mais rápido que feijão. E aí a seleção genética foi separando os genes produtivos lá. Aquele 2,5%, 3%. E aí a planta tem que executar esses processos lá. Tem que executar, fazer o processo lá. Diariamente tem que fazer o processo. E aí tem as rotas secundárias, que dá resistência à doença, resistência aos solos, fatores abióticos, e essas rotas começam a ficar menos ativas. E aí veio outro evento que nós tivemos na década de 80 para 90, a transgenia, aportar genética dentro. Quando se pega um soja e se botou RR, você cortou uma parte e jogou. Não se substituiu, é um aporte mais. Então, lá na genética executiva, tem mais uma folha do livro lá para fazer, ou 10 folhas. Quando botou outros eventos para a lagarta, vai aumentando os eventos. E a planta tem que executar isso aí. E tem mais coisa para fazer, ele começa a relegar outro aspecto. E aí o seguinte, planta muito rápida. E aí eu que sempre digo o seguinte, se nós olhar a nutrição, a gente trabalha com macro, NPK, cálcio, magnésio. Se tu pegar a fisiologia da planta e tu procura lá, sequência bioquímica da nutrição de planta, Biochemical Sequence of Nutrition in Plant, o primeiro elemento, inclusive para qualquer ser vivo, é o boro. É o boro, exato. É o primeiro elemento. Então, é o seguinte, vamos, tu pega todo lá, é que nem tu tem uma caminhonete ali fora, uma Dodge Ram, mas tu não tem a chave, não funciona. Então, o primeiro elemento que nós temos que ter, Rogério, é elemento para tu entender. E agora os micronutrientes? Nós temos zinco, cobre, manganês e ferro. Ferro, graças a Deus, a planta tem duas estratégias para absorver ele em solo. Estratégia 1, que é plantas como a soja, o algodão, acidifica o solo para absorver, e as gramíneas não precisam fazer isso, que elas mandam sideróforo, que é uma proteína para recolher ferro. Então, o ferro, pelo menos, nós temos só se não tem muito, se é um solo que não tem ferro para fazer isso. Agora, cobre, zinco e manganês é disponível, que nenhum cátion como cálcio, magnésio e potássio que nós temos no solo lá, é que nem esses elementos. Agora, é o seguinte, nós botamos calcário, e aí tem uma onda agora que é preocupante, calcário. Calcário, quando tu põe bastante no solo argiloso, ele vai tamponando o solo, vai tamponando. Isso não é imediato, vai tamponando, vai descer. E os micros catiônicos vão caindo. Quando ele cair lá embaixo para subir, meu filho, é que nem Fusca sem motor subindo ladeira, não vai patinando e não sobe direito. E agora, por que nós precisamos dos micros? Aí que é importante. Aí, isso eu entender muitas vezes, é até interessante. Quais a função principais dos micros? Eles são ativadores metabólicos. Vou dar um exemplo. Você tem uma caminhonete, você sai andando aí, né? Chega num ponto, o motor aquece, ele tem que refrigerar. Não é normal, senão o fundo do motor funde. A planta é a mesma coisa. Abriu o sol, ela começa a produzir fotossíntese. E aí ela tem que se refrigerar de quem? Do oxigênio, que é tóxico dentro. Nós aspiramos oxigênio, respiramos CO2. A planta, ao contrário, respira CO2. Quando a planta está aberta, com os estômagos, ele leva esse oxigênio para fora, Rogério. Quando ela está fechada no gradil, esse oxigênio tem que ser pego dentro da planta e neutralizado, mitigado isso aí. E aí, dentro da célula que nós temos lá, dentro da fábrica, o cloroplasto, lá quando ele faz a fotossíntese, esse oxigênio ele leva. A planta tem uma enzima chamada superóxido dismutase, que pega esse oxigênio, une com a água, faz peróxido de hidrogênio, tira esse oxigênio, gruda com glutationa e guarda no perixossoma, vai guardando esse calor guardado lá. Agora, se eu não tenho na minha planta cobre e zinco nível alto, a minha planta começa a esquentar e começa a oxidar e perder produtividade. Entendeu? Esse é o aspecto que tem, entendeu? Ou seja, né, Fernando, uma planta, mesmo com água suficiente e luz, vamos supor, se ela tiver com temperatura excessiva,
ela pode começar a apresentar esses sintomas, aparecer oxigênio reativo, fechar estômago mesmo com água e tá aparecendo sintoma de murcha mesmo, isso é uma condição fisiológica da planta, Claro, né? É muito fisiológico. A evolução das plantas acharam isso, mesmo. Agora, olha, veja, agora tu colocou uma coisa interessante. É que nem tu sai de qualquer maneira, tem água no radiador, não liga a ventoinha, ele vai ferver. Então, aí é o seguinte, esse oxigênio quente começa a sair de dentro do cloroplasto, ele vai para a parede, e o oxigênio nas paredes, nas membranas, é o maior dano. Aí a planta liga o segundo estágio de refrigeração, que é a superoxidismutase na membrana ferro. O ferro é o último estágio para não ter a membrana, entendeu? Então, ó, dentro do cloroplasto, cobre, zinco na membrana ferro. Mas de noite a planta não faz fotossíntese, tem respiração na mitocôndria, entendeu? Na mitocôndria ou nas raízes, que não tem clorofila. Queima o açúcar para gerar energia. Nossa, temos mitocôndria, não temos cloroplasto, nós usamos isso aí. Aí, lá para esse oxigênio que sai do açúcar queimado, carboidratos, forma oxigênio. A planta tem uma enzima também superoxidismutase que faz isso. Pega o oxigênio, une com a água e faz o produto para guardar lá na coisa. E aí, dentro da mitocôndria, pelo pH, ele usa manganês. Entendeu? Não? Então, zinco, cobre e ferro no dia, de noite, manganês tem que estar alto. E aí, se o manganês estiver baixo, ele vai para a membrana e inclusive usar ferro também. Então, o que acontece? Se nós vamos vou te dar um exemplo, tu vai analisar uma planta lá, vou dar um exemplo. Analise uma planta de folha de soja. Vai lá na tua área agora, analisa. Essa minha lavoura está meio oxidando aí, mas eu tenho água, tem tudo isso aí. Vamos analisar. Aí tu vai lá, acha cobre e zinco baixo e ferro alto. Mas então a planta está comendo bem ferro? Não, ela começou a trazer ferro de baixo rapidamente para suprir a deficiência do elemento. E aí você vai analisar o que ele faz mais. Tem que manter água dentro da célula, manter mais água dentro do processo da célula do vacúolo. Aí ela começa a trazer cálcio de fora para jogar cálcio dentro do vacúolo para segurar mais água. Então, quando tu faz a análise foliar, tu tem que analisar nutrifisiologicamente. Está subindo cálcio e ferro que eu tenho uma planta oxidada. Então, eu estou fazendo um curso para explicar o processo, saber interpretar uma análise nutrifisiológica. Não se interpreta, Rogério, uma análise numérica, é entender a planta, o que ocorre. Aí eu tenho lá fósforo bom no meu solo, mas na planta não está entrando. Para absorver fósforo, a planta tem que ter permeabilidade da membrana, tem que ter bom nível de boro. Você está perdendo, mas potássio está bom, tem nível de potássio mais baixo. O potássio sobe, a planta está furada, sai o potássio, não acumula na folha por boro baixo. Então, carência de boro faz a planta ter carência de fósforo e potássio mesmo em condições boas. Aí o cara analisa, mas como? Entender a fisiologia da planta. E tu imagina o seguinte, vamos lá, tu trabalha com soja de milho, veja o algodão do Mato Grosso. Chega ali no curral, na hora que corta a prática agricultura, você começa a não chover mais. Essa planta tem que ficar do período lá, do começo, final de abril para frente, até a colheita, nos porrete. Ela tem que ter uma raiz profunda. Por isso que eu tenho que botar boro. O boro induz o crescimento radicular. Vai lá para baixo. Por que ela tem que ter raiz profunda? Porque quando falta água, ela tem que puxar a água lá de baixo, encher o xilema da planta, para passar água para o floema, manter o floema cheio, para tirar os que é produzido na folha para levar para a maçã. Se eu não tenho raiz profunda, ela não se hidrata, produz na folha, acumula o açúcar na folha, não leva e a planta fica arrochada. Então tem que entender a nutrifisiologia no processo. Aí semente, você trabalha com semente. A planta lá de algodão tem que produzir caroço, semente para produzir a fibra e estocar os nutrientes para virar semente. O sementeiro do algodão tem que começar a preocupar com a nutrição na final do ciclo, não para fazer fibra, mas para essas sementeiras que vier para a lavoura de algodão, nasce bem. E um dos grandes dilemas que nós temos é que as sementes do algodão não são nutridas como sementes, são grãos de fibra selecionados. Então tem que começar a fazer. Aí o cara tem que botar mais semente para nascer lá, porque a germinação está boa. Eu tenho que ficar com 5, 6 plantas e botar 12, porque daí uma não vai nascer, outra vai estar cunhadinha, assim por diante.
Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade, específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Fernando, você tocou num ponto interessante. Bom, primeiro, isso a gente tem discutido bastante, né? Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado agora com algodão pela demanda, mas o algodão passou a ter um alto rendimento de fibra nos últimos anos. E como a fibra do algodão é a diferenciação de uma célula do tegumento, as sementes acabaram perdendo qualidade, né? Aí acabou formando aquele seed coat, que é a pintinha preta que vai sujando a fibra do algodão. Mas eu quero voltar na questão da nutrifisiologia. Quando eu comecei a dar aula em 2006 aqui na UFMT, teve um aluno que é produtor de algodão aqui no Mato Grosso e eles trabalharam bastante com um professor aqui da universidade, com a parte de agricultura de precisão, aplicação em taxa variável de corretivos, calcário. E aí, na defesa dele, eu fui banca, apontou-se o seguinte: o peso de capulho começou a cair quando se começou a corrigir com a agricultura de precisão, taxa variável, o calcário. E foi algo questionado. E aí, como eu sou da área de sementes, eu falei, bom, eu sei que o boro ele é muito importante no pegamento da flor, e a flor de algodão ela vai formar 3 lóculos, cada lóculo tem que ter no mínimo 10 sementes. Se esse excesso de calcário inibiu o boro no solo e a gente não conseguiu fazer essa correção, provavelmente isso foi o que causou o problema da redução do peso de capulho. Como que a agricultura de precisão hoje, ela tem que ver essa questão dessa inibição desses micronutrientes que você citou aí de forma excepcional, né? Como boro, cobre, zinco vão influenciar na planta, porque a agricultura de precisão é uma ferramenta importante. Mas se a gente não olhar essa reposição desses micronutrientes de forma adequada, e você nos disse, não é de uma hora para outra que se corrige o micronutriente, né, Fernando? O grande problema que tem é que tu pegar as grandes empresas de agricultura de precisão, elas fazem um mapa de correção de solo, de potassagem, fosfatagem, e algumas colocam até enxofre, mas elas quase nada, e o pessoal lá dentro, não é que eles não tenham boa fé ou nada assim, muitas vezes não estão capacitados para fazer a recomendação de micros, muitas vezes nem sabem. Eu vi empresas de agricultura de precisão usar tabela de verificação de micro de 1987. Era do tempo que o arco-íris era em preto e branco, ainda é muito antigo, eu sempre digo, era muito velha aquelas informações que tem lá. Então, outra coisa, os níveis que tem, eu tenho esse dado, posso ter que conversar com você, de ver cada planta de algodão, ver o que ela estoca. Eu tenho isso, tanto no foliar como no caroço para ver lá. E cada variedade funciona um pouquinho diferente da outra. As detentoras de Rogério tinham que passar isso, fazer pesquisa. Essa minha variedade é mais responsiva a potássio, mais a cobre, mais a manganês. Essa é menos responsiva, essa precisa mais ou menos, não se tem isso. E na própria agronomia falta isso aí. E a P é o seguinte... O que eles basearam? Fazer calagem, fosfatagem, e aí você põe calcário, e o que acontece com o boro? É interessante, o boro é o elemento que a planta absorve sem carga elétrica. Neutro. Neutro, em pH 0, H0, e ele entra pela raiz passivamente pelas aquaporinas, a planta absorve a água, leva para cima. Boro e silício a planta absorve sem carga elétrica, são os dois elementos, tem aquaporina específica, depois eu posso te passar a informação específica, então tem que subir água. Se uma planta tem problema de fechar os estômatos muito cedo, ou se o onde ela leva pouca água, leva pouco boro, então tem que ter boro. Além quando tu põe um calcário, o que acontece? Você leva o pH, não é isso? O boro de carga H3BO3 cria carga, fica H4BO4 com uma hidroxila. O alumínio que está sendo utilizado começa a prender teu boro e não deixar... Então, além dele criar carga e não entrar,
O alumínio prende o boro para a planta, então baixa o boro ainda mais. E é o primeiro elemento. Então, se faz calagem bonitinho que tem lá. E outro detalhe, se você não tem boro suficiente, você tem o primeiro elemento. E por que ele é o primeiro elemento? É bom interessante, sim. A planta tem o DNA lá, tem tudo escrito e tem que replicar para o RNA. Entendeu, Rogério? Ó, pegar aqui e copiar. O DNA tem 2 fileiras de base pura e pirimídica, o RNA tem uma. Só que o DNA para o RNA ele troca a timina pelo uracil, para se diferenciar. Então, tudo que tiver uracil é DNA e tudo que é timina é DNA. Quando ele faz isso, ele vai executar os processos que a planta faz. Todos os processos são feitos por ordem, né, genética. Agora é o seguinte, para sintetizar uracil precisa boro. Então, se ele não tem boro, não faz a chave para executar o processo. Não faz o RNA. Não faz RNA. E aí não executa os processos. Então, esse é o grande problema, é o seguinte. E o primeiro problema que ele vai dar é hormonal. Não sintetiza os hormônios de crescimento e não muda a planta, não muda aquela parte vegetativa. Então, isso é importantíssimo. Então, o estômago tem que estar aberto, tem que estar passando água pelos xilemas para que o boro seja transportado. E a calagem diminui a disponibilidade. E se eu colocar o boro foliar? Vamos lá, vamos fazer foliar. Não, tudo bem, é o seguinte. A planta, ele pega, o boro entra sem carga, tá vendo? Pela água. Quando ele entra na célula, ele cria a carga e vai para a parede celular. Então, o boro não transloca em plantas. Então, sempre onde o solo vai lá. Só a planta que transloca o boro é quem produz polióis, que é maçã, pêssego, ameixa. As plantas de folha caduca que tem que reciclar o boro. As plantas anuais, não. Se eu colocar boro foliar, ele vai cair naquela folha, vai entrar na célula, mas não vai atender o resto. Agora, o que vai ajudar do foliar não é o boro que cai na folha, é o que traz essas folhas, cai no solo e entra e sobe pelas raízes. Então, grande parte da adubação foliar que você faz é o ganho que você tem, é o que não caiu na folha, cai no chão e entra, você vai retirar e vai em outro processo lá. Olha, entendeu? Agora, semente, você trabalha com semente. Sim. Era a minha próxima pergunta. Tem um trabalho do Recarce em 1975. Recarce, eu tenho esse trabalhinho, onde ele analisou os níveis de boro numa semente de soja. Na época, claro que hoje são valores maiores, quando tinha acima de 25 miligramas por quilograma de semente, a semente estava bem formada. De 15 para cima, a planta germinava bem, mas as plântulas eram mal formadas. Então, se você tiver nível de boro baixo, você pode ter germinação em vigor bom, mas plantas mal formadas e expõe mais, piora a genética dela de potencial. Só isso que se tem. Então, sementeiro, isso é bom para os teus clientes. Sementeiro tinha que botar assim, aqui nessa propriedade não se esquece de colocar boro. Tinha que estar na placa da entrada aqui, da propriedade para colocar lá. Então, claro, dos outros, eu estou falando do primeiro elemento que tem. E você vem lá, semente, você vai dizer, mas espera um pouquinho, eu vou lá e planto uma semente, cuido fisiologicamente com pragas, doenças, mas vou colher a semente e ela não está matura fisiologicamente. Primeira coisa é rachamar, tegumento, é carência de boro. A semente cresce, não tem elasticidade, estoura. Depois tu seca ela vai perdendo a respiração e perde. Então, a longevidade da tua semente pós-colheita depende muito do elemento boro e a estocagem de potássio, porque boro baixo não deixa de estocar potássio. Perfeito. Fernando, a qualidade da semente, ela depende de muitos micronutrientes e a gente sabe que cada vez mais o sistema de produção tem que se preocupar com isso, porque a semente de soja, principalmente, tem que passar 6, 8 meses armazenado e a qualidade dela vai cair. Você falou em longevidade, que é um tema hoje que está bem alto aí em função dessa safra. E por falar em semente, Fernando, quero aproveitar aqui para chamar os nossos amigos da AgroSol Sementes, apoiadores aqui do Mundo Agro Podcast. Eles estão agora com a campanha do Black November, até agora, se eu não me engano, dia 20 de dezembro. Essa campanha do Black November, a AgroSol, ela oferece aí aos produtores sementes para a safra 25-26, com vantagens especiais, ou seja, pagamento até dia 20 de dezembro, e quem participa acaba podendo fazer o quê? Escolher o material lá na frente. Então, ele tem a facilidade de
comprar e escolher quais são as cultivares que ele vai plantar na safra 25-26. Mas para isso tem que entrar em contato com eles agora e participar dessa campanha. Vou deixar aqui o telefone de contato da Agrosol Sementes para quem quer participar dessa promoção aí, dessa campanha da safra 25-26. Como você disse, a gente tem que ser preditivo, né, Fernando? Sempre tem que estar pensando lá na frente. Então, quando você reserva com antecedência, você acaba saindo na frente. O telefone de contato da Agrosol Sementes é código de área 66-2123-5201. Entre em contato com o time da Agrosol Sementes, pode ter certeza que você vai sair na frente já adquirindo os materiais para a safra 25-26. Mas, Fernando, eu lembro que na graduação, tem alguns colegas, hoje um deles é pesquisador da Embrapa Soja, o Edson, e professor Claudemir Zuccarelli também, hoje é professor na UEL, e eles fizeram junto com o meu orientador, o professor João Nakagawa, alguns trabalhos avaliando qualidade fisiológica da semente em função da deficiência, dose ou excesso de potássio. E o potássio se mostrou muito importante na cultura do feijão, da soja, que é um macronutriente. Mas essa associação com os micronutrientes é o que tem feito a diferença hoje. E como a produção de sementes é algo que a gente tem que mudar hoje na cabeça das sementeiras, mostrar que o produtor cooperado que faz semente, ele tem que pensar na nutrição, pensando na semente e não somente na produtividade. Então você falou do boro, ou seja, a empresa tem que colocar lá, aqui não se esquece do boro. Quais outros micronutrientes hoje são fundamentais para essa nutrifisiologia, visando aí em permanência da qualidade por mais tempo, uma melhor capacidade de armazenamento e principalmente, Fernando, o que a gente tem visto? A estrutura de proteção da semente, que é a casca, no feijão, no milho, na soja, ela tem se tornado cada vez mais deficiente. Isso tem a ver com micronutriente? Sem dúvida. É importantíssimo isso aí. Nós, na nutrição, nós fomos partindo por etapas de correção, né? Primeiro o boro. Agora, o próximo elemento que nós temos que estar cuidando já é cobre. Tá? Cobre tem uma característica danada para nós ver. Nós temos que botar calcário. Cálcio antagônico de cobre. Então, toda vez que você calagem, entrar cálcio causa antagonismo de cobre. Então, primeiro aspecto. Fizemos plantio direto. Tem matéria orgânica na superfície. Matéria orgânica sequestra cobre e deixa cobre baixo para nossas plantas. Bom, manter palha é bom, mas sequestra cobre. Entendeu? Primeiro aspecto. Agora, o que esse cobre vai causar para nós? Interessante isso aí. Eu vou falar em 4 rapidamente as funções principais do cobre. Primeiro, fazer a clorofila, a planta precisa sintetizar ácidos graxos para fazer chamada ácido aminolivulínico. Então, se eu tenho cobre baixo, eu faço baixo aminolivulínico, ela produz pouca clorofila, fotossíntese. Agora, depois que a fotossíntese começar a fazer fotólise da água, ela vai quebrar a água. Sim. Manganês precisa. A energia que sai para nós, as plantas, vem da água. O sol é um ativador, quebra a água. Da água sai 2 elétrons. E esses elétrons que vão gerar energia para gerar a energia da ATP e NADP, a energia da planta. Só quando ele sai por um fitocromo P680, fotossistema, vai lá, tem que capturar esse elétron, não esquenta a planta e gera oxigênio tóxico. Tem uma enzima chamada plastocianina que tem uma molécula no cobre no meio pegando esse elétron. Então, se eu tenho cobre baixo, eu não tenho como capturar, é que nem uma bateria que não segura a carga. Depois é transformado por fitocromo P700, gera energia de novo, vai fazer ATP e NDPH, que vai a energia que a planta usa na fase escura. Certo. Agora, esse é um aspecto. Terceiro aspecto é aquilo que eu falei. A planta gera oxigênio. Ele tem que ser capturado lá para não oxidar a planta internamente. A enzima dentro do cloroplasto sódio usa cobre e zinco, é estrutural. Se eu tenho cobre baixo, a planta não segura oxigênio vai para a membrana, tem que absorver mais ferro e vai oxidando. Agora, o último aspecto. A parede da planta é feita por estruturas fenólicas. Seria como fosse lajotas uma do lado do outro. Aqueles tijolos que estão atrás da tua parede lá, tijolinhos. Quando a planta não está lignificada, eles só estão encostados um no outro. Uhum. A lignificação é soldar um no outro. Soldar. Ela solda com peróxido de hidrogênio H2O2 e ela usa a enzima chamada fenolase ou lacase. Ela usa cobre. Então, se eu não tenho cobre, eu não lignifico isso. E eu não lignifico a casca da semente do soja, entendeu? Eu não lignifico a casca da semente do soja, a casca o silicoto do algodão.
a cariópse do milho, entendeu? Então, cobre, se você tiver problema de casca, vai lá que é ele que está deixando isso. Ou é o manganês que não está fazendo a lajota, que a lajotinha é feita pelo manganês, a solda das lajotas é feita pelo cobre, entendeu? Não? O manganês faz a síntese dos compostos fenólicos, a rota, e o cobre vai lá. Então, a lignificação. E a elasticidade é o seguinte, ó, o cobre faz a lignificação e o boro deixa elástico, entendeu? Então, se eu tenho o cobre bom e não boro, ela rompe. Se eu tenho boro bom e não tenho cobre, ela fica pororoca e não fica, entendeu? Então, o cobre é fundamental. E olha bem, algodão, eu tenho que fazer no final do ciclo do algodão, só comentando esse assunto, no final do ciclo, maturar a casca, sementinha. Mas eu tenho que maturar também a casca externa da maçã, e ela para estourar. Ela só estoura se ela lignifica. Então, se eu tenho cobre baixo no final do ciclo do algodão, fica muita carimezinha mole, e o cara está esperando, botando maturador e assim. E não completa. E outro aspecto, se a vagem não lignifica, doenças endofíticas tomam conta e dá o quê? Olha só, anomalia. Rapaz do céu, isso vai dar mais uns 3 podcasts, hein, Fernando? Olha aqui, imagina uma vagem crescendo, não tem bora, ela rompe aqui, tá vendo? Ela não faz a casca ali, entra água e doença, então ela não tem esse negócio. Então, boro baixo, cobre baixo e manganês baixo é grande caminho para você ter anomalia e quebramento da haste. Olha só, Fernando, puxa, em primeiro lugar, acho que o recado foi dado aqui. Não existe um nutriente único que vai salvar a lavoura e principalmente falando em sementes, aqui eu vou puxando para o meu lado. Então tem que ter, você falou do boro, falou do cobre, falou do manganês. Segundo, nós vamos ter que chamar aqui o Dr. Francisco Krzyzanowski, carinhosamente chamado de Chico, para conversar junto. Ele é um grande estudioso da parte de presença de lignina nas plantas de soja. Nesse congresso de sementes em setembro esse ano, eu estava apresentando trabalho ao lado dele, e ele mostrou, Fernando, que a variação da porcentagem de lignina nas plantas de soja, principalmente em vagem em casca, uma variação mínima, assim, de 0,16 para 0,14, é suficiente para permitir a estimulação desses fungos endofíticos ou a entrada de outros patógenos. Então, a gente tem que pensar cada vez mais, principalmente quando se produz semente, seja de soja, milho, feijão, algodão, o que for, no equilíbrio desses nutrientes, e não só no equilíbrio. Qual condição a planta precisa para absorver e metabolizar ele? Isso ficou anotado aqui. Eu falo que cada podcast é um conhecimento que eu ganho. Não basta ter o nutriente, a gente precisa entender a condição, não só ambiental, mas física do solo, interação com outras plantas e até micro-organismos, para que o nutriente possa ser absorvido, metabolizado e ativado, né, Fernando? Exatamente. Eu no meu Instagram lá, Rogério, pode olhar, eu tenho 3 aulas que eu tenho lá de bônus lá. Uma aula sobre boro, a aula sobre magnésio, uma aula sobre cobre. Quem gosta desse tipo, fala de uma forma prática, claro, dei cada uma aula lá para colocar assim. Hoje é o seguinte, qual é o diferencial que nós temos que ter, Rogério? Nós vamos ficando especialistas. Eu fiquei especialista em nutrologia, tu ficou em semente. Mas nós cada vez temos que fazer essa união de conhecimento, coisa e tal. Eu acho que a agronomia hoje, a agronomia hoje vai gerando profissionais que se especializam na área, mas o que tá faltando a nós? Está indo para o campo profissionais, fazendo grandes recomendações, mas está faltando o quê? Nível de conhecimento para entender, pelo menos. Eu uma vez fui falar com um cara de uma grande empresa, que ele não sabia, eu digo assim, mas quais os micronutrientes você está aplicando? Ele não sabia o nome de micronutrientes, todos os nutrientes. Ele não sabia dizer zinco, cobre, manganês e ferro. Ele não sabia, não tinha nem, imagina usar. Entendeu? Então, outra coisa. Então, nós temos que montar uma coisa. E outra coisa, quando voltar para o Mato Grosso, onde vamos sentar nós dois, eu tenho análise de semente de soja de todos os nutrientes por variedades. Por variedades, de algodão por variedades. Eu tenho análise de folha de cada material, curva da absorção de cada material. Então, nós temos que começar também, Rogério, nós criar banco de dados para nós identificar. Quando há dados, não há argumento contra dados. Então, o que acontece muitas vezes, Rogério, que eu vejo muitos colegas, outros mulheres, fazer ilações muitas vezes sem dados.
entendeu? Então, eu sempre falo o seguinte, na fruta, por exemplo, lá que eu atendo lá o pessoal, eu pego os dados, entendeu? Tem situações, por quê? Porque tu foi no médico, né? Tu foi no médico. Chega lá e diz assim, ó, ele manda fazer exame de sangue e tu não faz, eu não vou te fazer nenhuma avaliação sem fazer. Então, nós temos que ficar mais aprimorados, né, para colocar isso. Então, isso é importante. E uma coisa interessante, tu colocou, trabalha com semente. Quando nós estamos trabalhando com adubações, hoje nós estamos dando calagem superficial, né? Aqui muito em cima. E a sojinha no início aqui, está germinando, ela não pega nitrogênio, Rogério, da nodulação ainda, é do solo. Não é isso não? Do solo. E na fase inicial, a nossa planta pega nitrogênio do solo. Com calagem alta na superfície, nós estamos transformando todo o nosso nitrogênio de amônio para nitrato. A planta está produzindo nitrato. Nitrato faz a planta absorver menos cálcio e magnésio, faz menos estrutura de parede, entra a doença endofítica, entendeu? Ela é por ali nessa fase que ela está entrando. Então, essa fase inicial, ali do inicial, nós temos muita calagem, nós está predispondo a planta lá para aparecer macrofomina, que aporte todas as doenças, porque nós estamos deixando ela viva na fase inicial, não estamos nutrindo de micronutrientes. Vamos marcar outras aí para nós fazer assunto específico sobre cada assunto específico disso aí, porque nós podíamos fazer uma podcast sobre todos os micronutrientes, uma por uma, para explicar a função que a gente tem. Então, o grande parte do conhecimento. Eu tenho amigos como você, Rogério, que muitos deles dizem, Fernando, o que eu faço assim? O que eu faço aquilo, o que eu faço aí, muitos profissionais, então a gente ajuda os colegas para, nessa parte de nutrição e fisiologia, que é a minha especialidade, e quando eu tiver dúvida sobre semente, eu vou procurar o professor Rogério lá, que tem a maior capacitação nisso. Então, essa troca de experiência. E um dos problemas que nós temos, Rogério, é também muitos colegas nossos têm um ego alto, daí não querem passar informação, não tem essa predisposição que você tem de levar conhecimento para as pessoas para fazer isso. Esse é o grande segredo, conhecimento. Eu estudo isso e daqui a uns dias eu vou te chamar lá, vou te colocar lá, que vou ter a minha mentorinha lá para me colocar, que eu vou explicar todos os processos que a planta ocupa. Por quê? No momento que nós entender a planta, nós vamos pelo menos saber avaliar os problemas que ela vem no campo. Não chegar lá, o que aconteceu? Não sei. Então, saber pelo menos avaliar o que a planta está me dizendo. Entendeu? Esse é um grande segredo. Perfeito. Proativo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. @Mundo Agro Podcast. Fernando, eu acho que... Bom, em primeiro lugar, você já deu a dica que nós vamos fazer essa série falando de micro, macronutrientes, todas as interações. Então, está feito o convite e é importante fazer essa troca de informações. Meu colega Paulo Ozaki, do Agro Resenha, ele fala muito que o conhecimento tem que ser compartilhado, que é a única coisa que quando você divide, cresce. E a agricultura é isso. Esses dias eu estava dando uma palestra em Campinas, né? E eu pensando, porque eu recebi uma mensagem do médico, que o médico manda mensagem para o secretário e o secretário manda para nós. Falei, se o agricultor tivesse os agrônomos como os médicos são, não criticando os médicos, eles estão certos, né? Onde cada vez que ele faz uma pergunta, a gente pede para que ele passe para alguém, né? Para que isso seja cobrado, a gente estaria perdido, né? Então, nós agrônomos, a gente acaba compartilhando a informação, mas é isso que faz o Brasil crescer. Então, a gente tem mesmo que compartilhar as informações dessa forma, e é lógico, né? O trabalho é você conhecer. Eu falei que eu tenho 25 aulas nas costas, né? São 25 safras. E tenho a oportunidade de conversar com colegas que têm muito mais do que eu, né? 30, 40. Eu vou fazer 40 agora. Então, olha o nível de experiência, olha o quanto que eu estou aprendendo aqui, Fernando. Mas, Fernando, antes de finalizar, eu quero que você diga algumas coisas aqui. Primeiro, é óbvio, né, que você é muito conhecido, mas pode ter alguém aqui que não lhe conheça ainda. Quem quiser contratar a sua consultoria, com toda essa sua experiência aí na parte de frutas, achei fantástico você dizer, quando eu trabalhei com frutas, eu entendi como é que você vai trabalhar com as culturas, né? Porque às vezes a gente acha que a agricultura de crop, de grandes culturas é difícil. Vai trabalhar com fruta, vai trabalhar com flor para ver o que é a dificuldade, tá? E segundo, me fale um pouco sobre o link ou o site. Seu Instagram, o Thiago está colocando aqui já no gerador de caracteres, tá? Vai ter aqui na descrição também, mas quem quiser te encontrar, contratar a sua consultoria, eu sei que você atende várias empresas, né? E eu imagino que sua agenda seja bem cadenciada, então tem que ter um espacinho nesse meio aí para que você possa atender, né? É interessante. Eu
Velho, eu tô com 6,2, né? Eu já tô ditado, eu tô na última marcha da carreira ali que a gente chama, né? Que está na melhor fase, onde todo esse conhecimento está sendo expressado agora. A minha filha é meu braço direito, né? Ela tem aí um telefone que o pessoal... Eu sempre repasso para ela, até para fazer agendamento, né? A Fernanda. O telefone é 055-9965-47-589. Depois pode colocar aí. A Fernanda faz as empresas e palestra, coisa e tal. E meu Instagram é @FWART, que vai estar aí. Então, aí colocar. Então, outra coisa, tu falou de flores, né? Eu tenho um rapaz lá de São Paulo que fez o meu curso, ele agradece muito que ele mudou a sistemática de flores a cada nutrifisiologia. Ele usou os dados que eu faço de explicação para plantas para usar E seria um cara ideal você conversar com o Emerson, né? Até pode passar o contato dele que a Tati já... Bom, eu gosto muito dele, ele está fazendo a carreira dele, vários profissionais que a gente coloca aí. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com consultoria nutrifisiológica, né? Trabalho com grãos e frutas, né? Então, claro que hoje... Por advento de eu ir muito no sol, eu já era um médico eu peguei um problema de pele, então eu estou evitando muito de sol, né? Porque eu ia muito no sol e eu era muito pouco proativo em proteção minha, né? Então, isso eu pagando um preço lá, eu faço ainda essa parte menos, né? Mas voltei para essa parte que eu sempre fiz. Só ter uma ideia, eu já fiz mais de 3.000 palestras na minha vida. Eu sou conhecido do Brasil inteiro, mas porque eu falei, mais de 1.500 foi sobre boro. Eu era o Fernando Boro até pouco tempo. Graças a Deus, hoje vários profissionais falam isso aí, né? Então, palestra, treinamento, né? E eu também faço formulações para as empresas para fazer. Então, uma área experimental, faço as formulações para corrigir os problemas nutricionais, né? Coisa e tal. Então, tenho vários produtos aí que talvez até tu tenha usado, alguém tenha usado, que foi a parte criativa lá. Então, eu trabalho nessa parte de consultoria, né? Faço treinamento. E agora, claro que a partir do começo do ano, agora eu vou ter uma mentoria para preparar profissionais para entender, tipo assim, ó, Rogério, tô com uma análise de folha, como é que eu vou interpretar isso? Não, isso está alto, está baixo, isso aí até uma vovozinha te explicar a tabela, ela vai explicar, mas o que vai acontecer com a tua planta, o que eu posso fazer depois, de que forma corrigir esses problemas, se eu posso também, nesse ano, e o que eu tenho que fazer para os próximos cultivos, para mim eu ter o quê? Expressar o potencial para ti. O Rogério vai lá e faz os caras fazerem uma boa semente, uma boa genética, um bom melhorista e coisa e tal, coloca lá no solo a semente, o que eu vou fazer aqui se os caras não colocam comida para mim corretamente e nutrem corretamente para mim expressar o potencial. Então, muitas vezes as sementes são, muitas vezes, de boa qualidade, produzida por um sementeiro bom, mas caem em solos mal preparados, nutridos para expressar o potencial genético que realmente tem. Então, esse é um grande... E isso é um dos grandes gargalos que tu colocar para mim, assim, nós estamos produzindo materiais genéticos boas, sementes de ótima qualidade. Claro que ainda nós temos que melhorar a qualidade da semente nutricionalmente, mas se coloca, né? E aí está faltando, mas eu produzo esse bom potencial produtivo, mas os técnicos profissionais não estão habilitados. Estão pensando só que nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e estão esperando ter a chave e ter os alimentos refrigeradores e moduladores das plantas. Então, isso que está faltando para nós termos, entendeu? Esse conhecimento, né? Então, essa é o grande segredo que tem. E te parabenizo tu fazendo esse sistema que tu está fazendo aí, Rogério, aí tu conhece um pouco aí, mas para entender a nossa parte que nós fizemos, né? Fazer isso aí. Eu sempre digo, meu pai uma vez me falou, eu fui professor, meu pai disse, ó, senta aí. Meu pai disse assim, quando você for ajudar alguém, isso não vai te deixar mais pobre, mas vai deixar o outro mais rico. Entendeu? Não? Então, passar conhecimento não te empobrece, enriquece outras pessoas. Exato. Isso é o antítese do egoísmo da pessoa. Então, nós temos que ser antítese aí. Então, conhecimento. E outra coisa, eu sempre digo, se eu tenho medo, quando eu tiver medo de que alguém seja melhor que eu, por eu passar conhecimento, eu tenho que sacar a viola. Entendeu? Isso aí. Exatamente, isso aí. Nós temos que ser proativos nesse sentido, ajudar. E outra coisa, quanto mais você tiver gente no mercado, mais te incentiva você também a estudar mais. Exato, perfeito, é isso mesmo. Conhecimento tem que ser compartilhado e o que é nosso tá guardado, né? Então, a recompensa sempre vem. Fernando, Varpechovski, até isso, o final do ano eu consigo falar direitinho. Olha, foi um prazer conversar com você. Vou dizer que se eu falasse um poço, eu seria egoísta, um oceano profundo de conhecimento. E boro é um nutriente que eu sempre gostei de estudar.
e estar aqui com você, que foi um dos grandes difusores dessa tecnologia que mudou muito a agricultura e tem muito ainda por se fazer. Tá feito o convite, vou conversar com a sua filha, pedir para a Tati alinhar, vamos fazer essa série. Quando lançar a sua mentoria, pode nos passar que a gente divulga aqui no Mundo Agro Podcast. E todos esses dados que o Fernando passou estão aqui, inclusive o Instagram dele, lá no link da bio, vocês conseguem encontrar também, tá? Fernando, estamos chegando perto do Natal, tem que desejar um Feliz Natal, um ótimo final de ano, e para a gente que é do agro, a gente está, na verdade, no meio do ano profissional, que eu digo que a gente está com as lavouras rodando aí. É um prazer muito grande conseguir conversar e aprender com pessoas como você, mais de 40 safras de experiência. Eu estou caminhando aí para tentar chegar em algo próximo e, lógico, eu sou sempre o primeiro a aprender nesses bate-papos. Muito obrigado, Fernando, agradeço a toda a sua equipe e vamos marcar os próximos aí, inclusive com o nosso amigo Francisco Krzyzanowski, o grande Chico. Forte abraço, viu, Fernando? Valeu, um abraço e feliz ano novo para todo mundo. O Natal se aproxima aí, que Deus nos conforte, nos dê força cada vez mais para levarmos para os outros colegas o conhecimento. Um abraço aí. Tudo de bom, forte abraço, até mais. E você que ficou com a gente ouvindo o seu feed do podcast ou nos assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, lembre, compartilhe esse podcast. Conhecimento, quando a gente compartilha, ele aumenta. Lembre de seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify e também no Instagram como Mundo Agro Podcast. E é óbvio que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, um forte abraço e a gente se encontra lá na frente. Um abraço, Fernando. Um abraço. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.